Boa noite a todos. A maioria de vocês voltou, não se assustaram ontem? De repente se assustem hoje. Quem não estava aqui ontem? Então, será que eu introduzo tudo de novo? Hoje eu vou começar esse texto dos 8 versos do Transforma a Mente. Não, os 8 versos do treinamento da mente. Lojong Tsegyema, em tibetano. Ele é um texto muito usado no budismo tibetano. É um texto curto, são 8 versos, que nós podemos recitar eles diariamente, nos lembrar, nos recordar deles diariamente. Sua Santidade Dalai Lama, ele recita esses versos diariamente. Alguns outros centros, eles recitam cada um dos 8, né, num dia da semana. No segundo é um, terceiro é outro, 4 é outro, assim eles vão indo. E é um verso que está ligado a nós gerarmos um meio hábil. Está muito alto. Gerarmos um meio hábil, tem que falar mais baixinho assim. Gerarmos um meio hábil de transformar nossa mente. Isso é bem interessante, assim, tem várias formas, né, vários meios de transformar a mente da gente. Ontem eu estava explicando um pouco, de acordo com os ensinamentos do Buda e os comentários que vieram posteriores a ele, todos os métodos que vão surgindo até hoje, né? E são várias formas de nós transformarmos a nossa mente. Transformando nossa mente, nós transformamos a nossa experiência no mundo. Eu estava explicando um pouco isso para vocês. E esses 8 versos, eles são uma forma, né, de nós treinarmos a mente da gente para ocorrer uma transformação profunda. E eles surgem dentro de uma tradição chamada Kadam. Então ontem eu estava explicando isso também, como é que isso vem tudo, né? E dentro dessa tradição Kadam, uma tradição antiga do budismo tibetano, que depois posteriormente foi reorganizada e com base nela surgiu a linhagem Gelupa, que é a qual Sua Santidade Dalai Lama foi treinado também. E também com base nesse treinamento da mente da linhagem Kadam, todas as outras linhagens do budismo tibetano, elas também incluíram dentro do seu treinamento espiritual esses ensinamentos de Lojong, que vem da linhagem Kadam, que foi iniciado no Tibete no século X, XI, por um grande pandita indiano, um grande mestre indiano chamado Atisha Dipankara. E dentro dos ensinamentos que Atisha passou no Tibete, então se diz que tinham 3 categorias de ensinamentos. Eram os ensinamentos dos tratados filosóficos indianos, ou seja, todos os tratados do Dharma, todas as escrituras do Dharma. A linhagem Kadam era uma linhagem que estudava e contemplava esses ensinamentos. E tinha os ensinamentos, isso é uma categoria, eram 3, né? Então a primeira desses ensinamentos dos tratados filosóficos do Dharma, das escrituras. A segunda eram treinamentos secretos, ou seja, a essência, o néctar de sabedoria absorvido das escrituras, da vasta quantidade de escrituras do Dharma na Índia. Eles absorviam esse néctar, os principais pontos, e transformavam aquilo em uma prática diária, ou seja, um roteiro de contemplação diário para treinar a mente, né? Então esses são os ensinamentos que eles eram secretos. Secretos por quê? Porque eram ensinamentos que só iriam ser ensinados para aqueles que iriam meditar sobre eles. Não são ensinamentos de introdução ao Dharma, de exposição do Dharma, ou seja, da visão do Dharma. São ensinamentos de meditação. Então eles só são válidos para aqueles que vão meditar sobre ele.
eles só vão ser claros conforme a gente vai meditando e treinando neles também. Então esses ensinamentos eles chamavam ensinamentos especiais da linhagem Kadamba. E aí tinha a terceira categoria de ensinamentos, que vem desse grande mestre Atisha, que é os ensinamentos mais que secretos. E esses ensinamentos eles estão ligados à prática do reconhecimento da natureza primordial, presente em cada um de nós. Então tinham essas três categorias de ensinamento principais dessa tradição de Atisha, a linhagem Kadamba. E dentro dessas três categorias, esses ensinamentos de Lojong, eles estão geralmente incluídos dentro da segunda, os ensinamentos especiais secretos, não os mais que secretos, mas os secretos, que eram usados para aqueles que queriam praticar meditação. Então, essa categoria dos 8 versos do treinamento da mente que eu vou começar a falar hoje, ela está ligada a essa tradição de Atisha, que depois foi passada por vários mestres, uma linhagem de mestres. E esse, em especial, esses 8 versos foi escrito por Lamritamba, Geshe Lamritamba, que eu expliquei para vocês ontem. De uma forma geral, esses ensinamentos, eles vão abordar várias coisas. Essa literatura de Lojong, como eu estava explicando ontem, ela vai reorientar a mente da gente na direção de entender a natureza transitória das coisas, entender como que os seres se prendem ou se aprisionam em suas várias visões limitadas dentro de nossa experiência da vida, e ela vai nos direcionar a olhar para os outros com compaixão, com amor, com equanimidade, e vai nos direcionar a gerar o que a gente chama de bodhicitta, que eu expliquei ontem, com relação aos outros, que é essa mente do despertar que busca a iluminação completa, não para si próprio, mas para benefício dos seres. Ou seja, esse si próprio, ele vai ser outro ponto de contemplação dentro do treinamento da mente. Eu sou, essa noção de um eu existo, ela vai ser revelada dentro desses textos como uma elaboração da mente, uma construção mental, que é uma das raízes de toda a nossa complicação, como eu estava explicando isso para vocês ontem. Então, não vou explicar tudo de novo, mas dentro do próprio texto do treinamento da mente nós vamos contemplar de novo esses aspectos todos que eu falei um pouco de uma forma geral ontem. Então, começamos o texto? Dentro disso, outro aspecto que eu vinha contemplando hoje é assim: as palavras do Dharma, elas não fazem sentido nenhum se nós não aplicarmos elas. Então, se vocês em algum momento da vida de vocês tiverem o sentimento de que o Dharma não funciona, ou não está funcionando, talvez seja porque vocês não estão aplicando aquilo de uma forma como foi instruída. Então o Dharma, na verdade, a transformação que o Dharma proporciona não está nas palavras do Dharma, não está nem no entendimento. Ou seja, eu estou falando para vocês na mesma língua de vocês, dentro de uma linguagem que está ligada à experiência de vocês da vida, mesmo que vocês entendam isso conceitualmente, esse mero entendimento talvez não vá ser capaz de transformar a vida de vocês, ou seja, transformar a experiência de vocês na vida. Então vocês vão precisar ser treinados ali dentro, que é o próprio Lojong, que é esse ensinamento, ou seja, o treinamento da mente. E eu estava explicando ontem que essa palavra Lojong, Lo é mente. Então Jong significa tanto treinamento como cultivo, como também familiarização, habituação, purificação. Então o Lojong, ele inclui todo esse aspecto, ou seja, nós vamos nos familiarizar com uma nova forma de olhar para o mundo, uma nova forma de interagir com o mundo, interagir com as pessoas no mundo,
E se nós aplicarmos essa visão, nos habituarmos com ela, nos familiarizarmos com ela, aí sim a transformação começa a ocorrer. E para quem já vem praticando Dharma e vem aplicando, são talvez os bons companheiros que a gente pode entrar em contato e conversar para ver se está funcionando. Assim. Então, primeiro, quando a gente vai comprar uma certa coisa, a gente pergunta para os outros que já compraram e é de boa qualidade, né? Então, a gente pode ser esperto também. O meu mestre de Sociedade de Gyanendrupa, ele diz: be smart, seja inteligente, esperto. Ou seja, a gente pode entender como é que a nossa mente opera, como é que ela funciona e usar ela como vantagem no caminho, como instrumento. Ou seja, o grande mestre Chogyam Trungpa também, ele dizia que fazer meditação não é para sofrer. Então, tem pessoas que acham que tem que sentar em lótus e tem que doer. Mas se não doer, não é meditação. Não tem, não tem. Né? Na verdade, Chogyam Trungpa disse: não, a meditação tem que ser prazerosa. Eu demorei muitos anos para entender isso, sabe? Eu achava que tinha que doer, assim. Eu achava que quando doesse aqui ia funcionar melhor, assim. Transcender os meus limites. Só que aí um dia eu transcendi os limites que eles se expressaram numa bola no meu joelho, assim. Aí eu demorei meses para curar aquela bola e consegui sentar de novo, né? Então às vezes a gente tem essa noção que é um equívoco. E, na verdade, é uma ausência tão grande de esperteza, né, da minha parte, assim, que o próprio Buda, ele deixou essa prática. Toda a história dele, quem começa pelo Dharma e começa a ler a história do Buda, ele, na verdade, ele saiu das mortificações que ele fazia sem comer e sem se mover durante longos meses. Ele entendeu que aquilo não estava levando ele ao despertar. Que o corpo dele estava, na verdade, se danificando, se fragilizando, e que aquilo não estava funcionando. E que, frente a toda a dor e sofrimento que ele passava, ele teve que criar um estado mental de paz, construir um lugar mental onde ele não sentia dor. Só que, para ele não sentir a dor, ele tinha que sustentar esse estado mental construído. Tem um tipo de samadhi que a gente vai falar, que ele atingiu os samadhis da não forma. Então se descreve que ele atingiu 4 tipos de samadhis. Então esses samadhis, dentro desses 4 tipos, eles eram experiências de meditação que precisavam ser sustentadas. Ou seja, a gente vai virar aquela pessoa que está tentando sustentar a paz. Aí chega alguém do nosso lado e diz: não me atrapalhe, estou meditando. Não é aberto, vocês vejam, é muito óbvio. Quem já fez isso e sentiu essa característica, assim, que as coisas lá fora começam a atrapalhar a meditação, é ótimo quando atrapalha. Esses são os Budas enviando pra gente, né, para nos ensinar que a gente estava preso num estado mental, tentando construir uma certa coisa. Então é muito bom que alguém chegue a atrapalhar. É muito bom que alguém venha para nós e nos tire da nossa meditação, de tempos em tempos. É muito bom que coisas aconteçam e nos tirem do centro. Por quê? Porque quando essas coisas acontecem, nós vamos ver se a nossa prática estava indo na direção correta. É muito bom. Então não se preocupem, se coisas, né, adversidades acontecerem na vida de vocês, é uma bênção dos Budas. É os mestres de vocês, né, abençoando vocês para vocês praticarem na direção correta, que não é um estado mental construído fechado. Não, na verdade a gente tem a tendência a se abrir, né? E dentro disso, assim, quem que não é do SEB aqui? Então, eu vou também contar para vocês algo que foi muito importante na minha vida, assim, dentro do caminho espiritual, que
foi ver um exemplo vivo disso que eu estou falando para vocês. Então, quando eu encontrei o Dharma quando eu tinha 14 para 15 anos. E eu encontrei o Dharma lá em Porto Alegre, numa sala de prática pequenininha, atrás de uma casa. E lá, quando eu entrei na sala, tinha uma roda de pessoas, assim. Todos eles em roda, não tinha nenhum mestre, nenhum professor. Todos eles sentados no chão, em roda. E quando eu abri a porta da sala, eu me deparei com uma pessoa na minha frente. Aí ela me olhou. Só que o diferencial era assim, eu nunca tinha visto uma pessoa com aquele olhar na minha vida. Aquilo tinha alguma diferença. E, por exemplo, às vezes a gente vê a mãe da gente com um olhar bondoso, amoroso. Mas às vezes a gente não vê nesse amor, nesse olhar bondoso e amoroso, profundidade, entendimento. A pessoa está te acolhendo e te entendendo do jeito que tu é, o cara que tu tem, seja qual for ela. Então, eu vi isso nessa pessoa. Aí eu disse, tem alguma coisa nessa pessoa. Aí sentei para fazer prática. Comecei a fazer práticas semanais naquele local, com aquele grupo de pessoas. Um ano depois, essa pessoa foi ordenada no Lama, que é o Lama Santo Henrique do Sebe. Naquela época ele era mais uma pessoa do grupo que fazia prática ali, mas o olho dele já dizia tudo. Era uma bondade assim extraordinária e uma profundidade no olhar dele muito grande, que era uma pessoa que não julgava ninguém, não cristalizava ninguém, ou seja, não solidificava ninguém num certo tipo de coisa, se você é isso. Ele acolhia completamente as pessoas do jeito que elas eram e elas podiam ser o que fossem. Elas estavam completamente acolhidas dentro do coração dele e compreendidas ali dentro. E depois, um ano depois, eu fui viver no centro dele, em Viamão. E lá eu fiquei durante 7 anos. Ou seja, tem um processo que, dentro da tradição tibetana, que é assim, para nós tomarmos um professor como nosso mestre, a quem a gente vai entregar a nossa vida para ser guiada dentro do caminho espiritual, é importante a gente checar esse mestre. E às vezes o tradicional assim dos textos é assim, 5 a 10 anos. A gente vai se aproximar desse mestre e vai checar ele. Eu passei 7 anos ao lado dele e eu digo para vocês, não tenho nenhuma dúvida da realização dele. Nenhuma. Não é 99,9%, é 100%. Eu tive não só de longe, eu não vivia perto dele. Tipo, algumas pessoas moravam em Porto Alegre e iam de vez em quando para Viamão. Eu vivia do lado dele. Eu via ele todos os dias. Na verdade, ele ia me acordar todos os dias para fazer meditação de manhã. Foi o despertador que eu acordava. Durante muito tempo. Assim. E muita paciência. Assim. Então, no caminho espiritual, ter um exemplo vivo do resultado do caminho é muito importante. E eu tive isso da parte dele, assim, eu vi aquilo, a prática espiritual dele estava no ponto dos frutos, né? Então a gente vai, no início a gente vai arando a terra, vai adubando a terra, vai plantando sementinhas, aí vai cuidando depois que a planta vai começar a crescer, né? E aí depois de algum tempo que vai começar a dar frutos, né? Então, no caso, quando eu encontrei ele, encontrei ele no momento que estava dando os frutos, né? Então, eu pude ver isso durante muitos anos, né? E esses frutos hoje eles estão se espalhando assim pelo Brasil inteiro, né? E para outros países agora.
Então não há nenhuma dúvida assim, que o treinamento espiritual, se for aplicado de uma forma como é instruído a partir desses grandes mestres, ele pode dar esses mesmos frutos. E ele começa a dar frutos em outras pessoas hoje, alunos do Lama Samdeha também. Então, isso é um sinal de que o caminho funciona, de que esse treinamento da mente funciona. É importante a gente reconhecer esse sinal. Esse é um ponto muito importante, assim, de a gente ter exemplos vivos dos frutos do caminho. Então, o Buda, 2.500 anos atrás, ele teve esse fruto, mas é tão longe, né? Mas na verdade a gente encontra Budas hoje vivos ao nosso redor. Às vezes a gente tem uma noção de Buda assim, que é um ser, um super-homem, assim. Um ser que não é humano. Mas na verdade, não quero decepcionar vocês, não é bem assim. O Buda era um ser humano, como cada um de nós, igualzinho. Só que ele reconheceu o que a gente ainda não reconhece. Então ele conseguiu despertar para a natureza última dele, a natureza primordial dele, aquilo que está sempre presente, mas que a gente não consegue perceber porque nós estamos agarrados a formas de olhar limitadas. Então o Buda, ele se liberou dessas formas, ele soltou as formas de olhar que ele estava agarrado, e soltando ele viu melhor. Aí ele conseguiu perceber aquilo que já estava presente dentro da natureza dele. E aí, a partir desse reconhecimento, ele começou a purificar todas as marcas ou impressões kármicas que ele tinha de se agarrar em algo. Ele começou a soltar. E aí ele vai purificando o karma. E aí ele vai se tornando um Buda completo. No momento que ele entendeu a natureza dele, ele despertou. Naquele momento já é uma mente búdica. Só que ele não se tornou um Buda completo ainda porque ele começa então com essa mente, esse reconhecimento, ele começa a purificar os vários karmas dele. As várias impressões vindas de várias vidas. E aí ele vai soltando e purificando. No momento que ele purifica tudo, ele se torna um Buda completo. Ou um Bodhisattva de 10º nível. Então, é uma dica para vocês assim, ao redor de vocês já tem Budas. Não precisa ter uma aura. A aura já tem, vocês que não veem. Todos nós temos aura. Às vezes ela é meio desequilibrada, assim. A gente tem até as fotos aquelas que tiram e a gente vê a aura da gente. Então, não é a aura que torna um Buda um Buda. O que torna um Buda é não estar preso mais. Então a gente vai começar a ver alguns seres que eles parecem não estar mais presos. Eles estão sempre bem, sempre alegres. Eles estão sempre em muita paz, sempre com muita lucidez, sempre com muita bondade e amorosidade. Esse é um sinal profundo, assim. Muito profundo, ou seja, tem uma presença que eles descobriram que já está presente na gente, mas eles estão começando a viver aquilo, eles estão começando a se tornar aquilo. Livres, completamente livres. E aí eles começam a dançar em meio a samsara e ajudar os seres que ainda não reconheceram que eles já têm, a joia que já está dentro deles, a reconhecer. Eles ajudam a revelar aquilo. Então esses seres são chamados na tradição Mahayana de Bodhisattvas. Então, Bodhisattva não é algo das escrituras. Bodhisattva é algo vivo. E se a gente estuda as escrituras ou os textos, alguns dos textos começam a descrever as qualidades dos Bodhisattvas. E se vocês olharem bem e se aproximarem perto de alguns seres, vocês vão ver o que os textos escrevem nesses seres.
Aí vocês vão ver, Bodhisattva não é algo das escrituras, não é algo da Índia. Tem Bodhisattvas vivos ao redor de vocês, que está vivo, completamente vivo. Então abra um coração de vocês para ver. É isso. Aí, então tem esse texto, os 8 versos do treinamento da mente. Aí eu vou falando eles, eu vou, ao mesmo tempo, de acordo com a tradição, a gente dá a transmissão oral da forma como a gente ouviu o texto. Ou seja, o nosso mestre passou para a gente, de uma certa forma, e a gente traz as bênçãos dele. Então eu vou ler isso para ele. Quando eu passo isso para vocês, eu estou passando as bênçãos dele, assim, estou sendo só um veículo intermediário, uma ponte. Assim. Quando eu olho para os meus mestres, eu não tenho, eu não entendo bem porque eu estou aqui sentado nesse negócio. Porque, na verdade, eu não entendo também até hoje, assim, porque que eu me deixo sentar aqui, assim. Eu sigo as instruções do meu mestre, assim. Ele disse para mim fazer, então eu faço. Mas nem a ponta da unha suja eu tenho de qualquer qualidade de realização que meus mestres têm. Isso inclui o Lama Santa, um dos meus professores. E sua santidade Gyalendrupa na Índia, que é o meu mestre raiz, que é a linhagem que eu represento. Então, quando eu olho para eles, eu não vejo nada. Aí eu não sei bem o que eu estou fazendo aqui. Mas eu entendo também que aquilo que eu aprendi deles e o que eu recebi deles, de alguma forma eu posso servir como intermediário para transmitir as bênçãos deles, o conhecimento que eles têm para vocês. Assim. Então eu sou uma ponte só, assim. O Lama Santa, há 4 anos atrás, quando eu voltei para o Brasil, vou contar para vocês, assim. Então foi assim, eu recebi uma mensagem no celular dele, dizendo: estou pensando em colocar o meu trono para você no templo. Aí eu respondi a mensagem. Eu disse para ele: na Índia eu sento no chão com todos os outros monges. Não sou nada na Índia. Aí ele disse: aqui, para minha sanga, aquilo que você aprendeu lá, as pessoas não sabem aqui. Então aqui, para eles, você tem as qualidades, todas as qualidades necessárias para transmitir o que eles não sabem, que você está aprendendo lá. Aí eu disse: então tá, se o senhor acha que está bem assim, está bem. Então eu, na verdade, eu me sinto essa ponte só. Ou seja, tem coisas que eu aprendi na Índia e no Nepal que eu reconheço que aqui ainda que tem essa tradição do Dharma dos yogis, né? O Lama Santa é um yogi, é um mestre de experiência. E ainda assim tem coisas que eu ando estudando lá que podem ser úteis para combinar e adicionar dentro da própria prática do Dharma no Brasil, né? As pessoas no Brasil. Então eu estou trazendo um pouco isso de lá, assim, as coisas que eu estou aprendendo lá eu trago para cá. Agora, se vocês quiserem ver isso vivo, assim, abre o coração de vocês para esses mestres que estão realmente ao lado de vocês. Assim. Eu espero que eu consiga ajudá-los a abrir o coração para vocês conseguirem perceber aquilo que está pertinho de vocês. Assim. Então, aí eu vou explicar esse texto e eu vou passar para vocês como eu recebi isso em tibetano. E em português, é claro. Né? Então, eu vou ler em tibetano, eu leio em português. Ler em tibetano, eu leio em português. E aí eu vou explicando o texto aos pouquinhos. Então, o primeiro verso, né?
Naritamba, dos 8 versos do treinamento da mente. Ele diz: Dani Semchintante lá, eu para com todos os seres sencientes. Ijin Norbule Rapayun, sendo mais preciosos do que uma joia realizadora de desejos. Doncho Drupi Sampai, com a intenção de atingir o supremo objetivo, Tatu Chepardzinho Parashou, possa eu sempre considerá-los e estimá-los desta forma. Aqueles que querem anotar, eu posso repetir. Assim vocês podem levar para casa depois. Essa é uma tradução minha, do tibetano. Então, essa tradução, assim como um tradutor, assim, eu posso falar para vocês que as traduções desse texto em português elas estão um pouco equivocadas. Eu olhei em torno de 7 em português e algumas delas estão com equívocos. Mas você não olhou, não? Que Tá com equívoco. Aquele verdinho ali? Tá com alguns equívocos. É assim, equívoco é assim, a pessoa adiciona o que não está no tibetano. Mas é com motivação de tentar entender, né? Passar o que está ali, né? Mas eu vou passar para vocês exatamente o que está dessa tradução de uma forma literal. Então depois, se vocês quiserem adicionar isso nas práticas de vocês, vocês podem adicionar também. Quem não puder transcrever, eu me comprometo de transcrever com o vídeo. Eu para com todos os seres sencientes, sendo mais preciosos do que uma joia realizadora de desejos, com a intenção de atingir o supremo objetivo. Possa eu sempre considerá-los e estimá-los desta forma. Então, conseguiram anotar? Não? Então quem conseguiu pode passar para outros depois, né? Então é assim, eu vou explicar um verso, linha por linha. Então, eu para com todos os seres sencientes. Aqui, nesse primeiro verso, a primeira palavra, eu para com todos os seres sencientes, eu já começa o problema. Né? Então, de acordo com os comentários, tem uma explicação para isso. Então, em tibetano é Dak, eu. Né? Aí, o texto do Dharma está dizendo Dak, eu. Mas o Buda diz Dhamme, não eu. Como é que é isso? Então, é assim. Quando ele diz eu aqui, ele está usando uma convenção de linguagem. Porque o próprio texto, ele traz consigo aquilo que eu estava explicando para vocês ontem, dos 4 selos. Com quem estava ontem se lembra. Tem um dos 4 selos assim. Todos os fenômenos são destituídos de um eu, de um si, de uma essência, de uma existência inerente. Então, se se começa por essa noção, como é que ele vai reificar um eu aqui de novo? Então é assim, ele vai usar essa noção de eu porque nós estamos dentro dessa experiência de eu. Então o treinamento da mente ele vai se iniciar da onde a gente está, do contexto que a gente está. Então nós vivemos essa experiência de eu-outro, eu e as coisas lá fora. Nós vivemos essa experiência, mas dentro da nossa vida, como eu estava explicando ontem, a gente vai ver que essa noção de eu e outro, ou eu e as coisas lá fora, é um equívoco da mente. Ou seja, o que evidencia isso no dia comum da gente é assim, as experiências que a gente tem de mundo, ou do ambiente que a gente vive, né? Essas experiências que a gente tem das pessoas ao nosso redor, a gente vai ver no dia a dia da gente que pessoas próximas, ou seja, outras pessoas têm uma diferente experiência de mundo. Eles experienciam de uma outra forma o mundo, eles experienciam de uma outra forma o ambiente que eles vivem,
e eles experienciam as pessoas que a gente tem contato, as mesmas pessoas, eles veem essas mesmas pessoas, percebem elas de forma diferente. Então no dia a dia da gente o Dharma já está sendo revelado a todo momento. Ou seja, essa noção de que o que a gente vê, o que a gente experiencia, o que a gente percebe está lá fora, né, nas coisas e nas pessoas, é um equívoco. Por quê? Porque não está lá fora. Se estivesse lá fora, todo mundo teria que ver igual, todo mundo teria que perceber igual, todo mundo teria que ter a mesma experiência daquilo que está lá fora. E a gente vê que não é bem assim. É muito fácil. Quem não ouviu pode perguntar para o colega do lado: e aí, o que você acha desse ambiente onde a gente trabalha? O que você acha daquela pessoa lá? Fulaninho de tal. Aí a gente começa a perguntar para os colegas de trabalho, para os amigos, para os familiares, a gente vai ver descrições diferentes. Mas aí a gente diz: mas cara, você não está vendo? Né? Aí a pessoa diz: não, o quê? Aí a gente vai descrever a nossa visão de mundo, a nossa experiência daquilo. Então, aí nós dizemos: mas ok, tá, o mundo lá fora, as pessoas lá fora, pode ser que tenha algo a ver com o que você está dizendo, né? Pode ser que tenha algum fundamento, mas eu sou eu, não é verdade? Aí vai ter uma pergunta assim: quem é você? Aí quando a pessoa pergunta: quem é você? Aí você vai descrever: eu sou... como é que é o seu nome? Estela. Aí você vai dizer: eu sou Estela. Aí a pessoa pode perguntar: mas você, Estela, eu não estou perguntando o seu nome, eu estou perguntando quem é você. Aí a pessoa: ops, quem sou eu? Ela vai dizer: bom, o que você faz da vida? Professora. Eu sou professora. Aí o outro vai dizer: mas eu não quero saber a sua função na vida. O que você faz? Eu quero saber quem é você. Aí a pessoa: ops, né? E agora? Como é que eu saio dessa? Aí ela vai pensar assim: bom, eu sou eu. Ah, mas quem é você? Aí a pessoa diz: bom, meus amigos me veem dessa forma. Minha família diz que eu sou tal pessoa. O meu trabalho... Esses são os Budas abençoando a gente. Aí a gente vai dizer: meus colegas de trabalho me descrevem dessa forma. E aí nós vamos ver que... Aí a pessoa pode perguntar: mas eu não quero saber como é que os outros te veem. Eu quero... quem é você? Aí a pessoa já... ops, aquilo não é... mais lá dentro, assim, né? Aí vai parar assim: quem sou eu? Isso no budismo se chama Vipassana. Meditação Vipassana. A primeira pergunta é assim: quem sou eu? A gente vai dizer: eu sou eu aqui, essa pessoa, carne e osso. Aí a pessoa vai perguntar: tá, mas você é os ossos do seu corpo? Você é a carne do seu corpo? Ou seja, quando você, por exemplo, corta o dedo, você cortou você ou você cortou o seu dedo? Se o seu dedo é você, então o resto do corpo não é você, porque é o seu dedo. Bom, mas eu sou isso tudo. Tá, mas se você é isso tudo, quando você, por exemplo, alguém vem e diz assim: você tem que fazer uma certa cirurgia, né? Aí vem um anestesista de dar uma anestesia. Aí, quando a gente acorda da anestesia, eles já fizeram um monte de coisa na gente, assim, a gente nem sabe o que é, perigo. Aí, se você era o seu corpo, necessariamente você teria que ter experienciado
que eles estavam fazendo, porque o corpo sentiu, o corpo foi cortado, o corpo foi aberto, né? Então tinha uma mente. Aí a pessoa vai perguntar, mas você? Aí você vai dizer assim, mas eu sou essa mente. Então eu sou mente, se não há o corpo, então tem algo lá dentro, é a mente. Aí algumas pessoas chamadas na Índia de Madhyamakas, a visão, a escola filosófica do caminho do meio, a gente vai chamar, eles vão perguntar para os Chittamatras, que é a escola filosófica da mente apenas. Então eles têm essa noção. Ou seja, a natureza última é a essência da mente. Eles vão dizer, essa é a essência da mente. Aí pergunta assim, tá, mas você é a mente, então. A sua essência, a sua natureza última é a mente. Mas então, o que é a mente? Aí a mesma pergunta, quem é você? O que é essa mente? Aí vocês veem, a gente vai começando a olhar. Para conseguir olhar isso, a gente vai ter que parar. Eu sou a mente. O que é a mente? Aí o problema é assim, a gente vai tentar olhar o que é a mente com a mente. Aí não funciona. Como é que a gente vai olhar a mente com a mente? Aí os Madhyamakas já quebram toda a escola filosófica de Chitta-mata. Não é possível. Você quer apontar para uma coisa que você chama de essência da mente, a mente com a mente. Isso não funciona. Isso não é você. Quem é você? Aí complica, né? Até os yogis, eles... Quem sou eu? Os yogis da escola de Chitta-mata. Aí os Madhyamakas, eles vão dizer, você como mente, você observa que é a mente quando surge um movimento, né? Surge um pensamento, um movimento da mente. Agora, entre um pensamento e outro, o que há? Ou seja, se você fosse mente, você estaria sempre presente como mente, né? Mas a sua mente se expressa em pensamentos. Então, entre um pensamento e outro, onde está você? Morre? A coisa fica mais profunda. Onde estou eu entre um pensamento e outro? Se a essência é a mente, que é o pensamento, que é o movimento da mente, quem sou eu? Aí, através da meditação, a gente vai começar a entender que nós não conseguimos encontrar esse eu. Essa noção de eu sou, ela está baseada dentro de vários elementos. Ou seja, quando a gente combina vários elementos que a gente vai chamar os 5 skandhas, o skandha é o agregado da forma, o agregado da sensação, das nossas percepções cognitivas, das nossos impulsos, das nossas marcas de hábito e o agregado da própria consciência mental, estar consciente, ou seja, Vijnana. Vijnana em sânscrito é consciência. Consciência é um evento mental, ou seja, um pensamento, surge um movimento. Consciência implica estar consciente de algo. Então, nós vamos descobrir que quando esses agregados eles se combinam e devido à rapidez pela qual a gente usufrui desses agregados no dia a dia, parece que há uma continuidade, né? Então, quando há essa continuidade na combinação desses agregados, a gente tem a sensação de que eu sou, eu existo. Então a gente vai dizer, eu sou aquela pessoa de ontem, a mesma pessoa. Mas, se a gente olhar, mesmo os biólogos, médicos, eles vão dizer, não, você já mudou. Fisiologicamente já mudou. Psicologicamente também tem muita coisa rolando dentro de você. Então, a gente vai descobrir que a gente está em constante transformação. Esse eu, essa noção de eu, de continuidade, de um eu, de uma pessoa, é uma elaboração da mente da gente. Então, ela é um sonho. Nós estamos sonhando que eu sou. Só que aí o sonho se complica. A gente vai dizer não só eu sou, mas aí a gente vai dizer o outro é. Não é verdade? Aí na base do outro é, né,
não adianta ir só até o verbo, o outro é. Tem que ter o predicado, né? Todo o resto. O outro é o quê? Aí começa toda a confusão, né? A gente tem que dizer o outro é algo, né? A gente vai dizer o outro é muito bonito. Ou é muito feio. O outro é muito bondoso. Ou o outro é uma pessoa muito ruim. E aí a complicação toda surge. A gente vai dizer não só o outro, mas as coisas lá fora são ruins. As circunstâncias da nossa vida são ruins. Tudo é muito ruim. Mas, na verdade, é um sonho em cima de sonho. Vocês entendem? É uma ilusão da mente em cima de uma ilusão da mente. E a gente diz que as coisas estão lá fora através desse eu já construído, dessa noção de um eu contemplando algo lá fora, mas trazendo junto consigo todas as impressões de hábitos, de olhar para o mundo lá fora de uma certa forma, de olhar para certas pessoas de uma certa forma, que obstruem a gente ver o que realmente está lá fora. Então a gente vê através dessas lentes, né, cognitivas, marcas de hábito, formas de olhar, que ficarem impressas no nosso fluxo mental. Interessante, né? Começando o texto. Eu. Já tem tudo isso. Será que a gente termina esse texto? Né? Mas eu vou continuar. Mas dá para falar mais. Então, por exemplo, já na primeira palavra do texto, a gente já vê o caminho inteiro da iluminação. Ou seja, o que é a iluminação, o despertar? O despertar é simplesmente desconstruir esse eu. Como é que é desconstruir? Não é exterminar ele, matar ele completamente. Não, é não nos agarrar a ele como existente, como real. Nós podemos usufruir dele como um sonho, como quem assume identidades no palco de um teatro. Nós estamos vivendo o teatro da vida e estamos assumindo identidades que não são a nossa natureza última, não são quem realmente somos. Essas identidades, elas surgem dentro do contexto que nós vamos vivendo, das funções que nós vamos assumir dentro desse sonho, dentro dessa peça. E aí começamos a atuar ali dentro. Só que em um certo ponto, né, que às vezes acontece, eu estava lendo um artigo esses tempos atrás, de atores, né? Então certos atores, eles fazem tanto a mesma peça, que daqui a pouco aquela identidade, aquele personagem que eles estavam assumindo, começa a realmente fazer parte da vida deles. E aí, o problema não é assumir a identidade, usufruir dessa capacidade de se expressar em meio às convenções do mundo, em meio ao sonho, mas se agarrar a elas como real. Esse é o problema. Então o Buda não disse para agora vocês, né, se juntem no meio de um círculo de pedra e o mundo vai acabar do mesmo jeito e vocês se matam. Nada a ver, né? Nada a ver com isso, assim, né? Ele vai dizer, não, usufruam ao máximo dessa vida, né? Brinquem no meio dela, vejam que ela é lúdica, que ela é maravilhosa, que ela está cheia de... é um milagre poder se manifestar, se expressar nessas várias formas. Mas não se agarrem a isso como real. Nós temos a liberdade também para se agarrar como real, né? Portanto, nós usufruímos dessa liberdade. Nós nos agarramos, né? Então, somos livres para isso. Mas o ponto é o seguinte, o efeito, o resultado desse se agarrar a isso é o que queremos. Ou seja, o resultado geralmente é insatisfatoriedade, sofrimento, tristeza, mal-estar, né, diversos desequilíbrios, assim. Então esse é o resultado desse se agarrar como real, sólido. Eu sou isso e vocês são aquilo, né? E o mundo é isso. Tem uma grande amiga minha que
um dia, ela foi muito engraçado, porque um dia ela veio compartilhar comigo que depois de um retiro, ela havia se dado conta de algo muito profundo que ninguém estava vendo. Aí ela veio compartilhar comigo aquilo assim, eu vou te contar, compartilhar, porque eu sei que tu vê isso. Então eu vou me abrir contigo, porque os outros não me entendem. Aí ela disse, esse mundo não tem jeito. Tá tudo acabado. É sofrimento, é insatisfatoriedade. E as pessoas acham que não é. E ela queria, só faltava ela me pedir para ajudar ela, né? Aí eu olhei para ela e disse, nossa, isso é profundo. Ela estava tomada de aversão ao mundo, de aversão às pessoas que não entendiam o que ela entendia. E foi bem interessante, assim, porque eu não disse que não era, mas eu fui aos pouquinhos assim, realmente, isso é verdade. Aí eu fui tentando ajudá-la a compreender uma outra verdade dentro da verdade dela, que na verdade o mundo é uma expressão livre da nossa capacidade de ver as coisas de várias formas, experienciar as coisas de várias formas. É simplesmente uma dança livre, uma expressão completamente livre. É um milagre as coisas surgirem do jeito que surgem. E é por isso que os grandes mestres eles são capazes de entrar nesse mundo e ficarem rindo assim, para todo lado. A gente vai ver essa santidade Dalai Lama, meu mestre também, essa santidade Gandru. A gente vai ver o Lama Santa, tem os vários mestres, eles estão no meio do mundo com a gente. Alguns deles têm trabalho, eles têm família, têm filhos. Eles não só têm tudo isso, mas eles ficam constantemente adotando outros filhos, né? Outras pessoas para cuidar, para ajudar. E às vezes é muito assim, ele vai crescendo assim. E eles ficam completamente sem tempo para eles. Até no banheiro, às vezes acontece de eles levarem computadores, né, para atender alguém ou para fazer uma certa coisa. E até quando vão almoçar, ou vão comer, ou vão se alimentar, eles às vezes aproveitam aquele tempo de sobra para conversar com uma certa pessoa que há muito tempo eles não viam, ou que não tinha dado tempo para conversar. Então, isso se torna a alegria deles. E eles estão completamente livres, dançando. Então, a gente vai ver nesses mestres que o mundo não é ruim. O mundo é um grande teatro que a gente pode brincar dentro dele. E a gente pode assumir identidades e funções nesse mundo conforme a nossa decisão, a nossa escolha. Nós nos colocamos num certo foco, numa certa direção, e eu quero usufruir da minha vida para funcionar dessa forma no mundo. O melhor é produzir benefícios. Então, beneficiar os outros vai trazer muita alegria, muita harmonia na vida de vocês. Começar a olhar para o mundo de uma forma positiva também vai produzir muita alegria, muita paz na vida de vocês. Então, isso tudo está aí dentro dessa perspectiva do eu, né? Então, esse eu, se nós nos agarramos a ele como real absoluto, estamos com um grande problema. Então, eu vou continuar. Eu para com todos os seres sencientes. Seres sencientes, né? O que são seres sencientes? São seres que eles são dotados de uma capacidade sensorial, mental, que produz neles tanto emoções que os perturbam, como também lucidez, né, sabedoria. Então, são dotados de uma natureza última, primordial, que é a natureza real da mente deles. Eles são seres sencientes. E se conta que coisas como pedras, né, prédios, casas, não são seres sencientes.
A gente não vê eles reclamando muito, assim. Estão quietinhos, assim. Isso acontece. Aí a segunda frase. Ijinorbo le lapain. Ijinorbo, em tibetano, é uma joia. Norbo é joia. Ijinorbo é uma joia realizadora de desejos, que realiza os nossos desejos. Então, na Índia antiga, tinha essa noção simbólica, né, de que haviam joias que realizavam desejos e árvores que realizavam desejos. Então, vocês imaginem assim, vocês, às vezes nos filmes, né, para as crianças a gente encontra assim, coisas que, certas joias ou tesouros ou coisas que fazem o que eles pedem. Nem o Aladim, O gênio da lâmpada. o gênio da lâmpada, que faz pedidos, né? Mas geralmente são 3, né? No caso desses é assim, não tem limite. Tudo que vocês imaginem, gostariam, essas joias realizam, essas árvores realizam. Imagine se vocês tivessem isso. Será que seria legal? Assim? Acho que seria legal, né? Só que aí, um ponto interessante. O texto aqui, ele vai dizer assim, esses seres sencientes, sendo mais preciosos do que uma joia realizadora de desejos. A gente vai, tem alguma coisa errada nisso aí. Como assim? Os seres sencientes, cheios de complicações, com as caras que tem e com as caras que eles me olham. Como que eles são mais preciosos do que o Aladim, o gênio da lâmpada, né? Que realiza tudo que eu quero. Impossível, isso não pode ser possível. Aí o texto vai explicar. Aí o terceiro verso é assim: com a intenção de atingir o supremo objetivo, posso eu sempre considerá-los e estimá-los dessa forma. Então isso é um treinamento da mente. Então a gente vai olhar para os seres como mais preciosos do que uma joia realizadora de desejos. Como assim? Né? Aí isso é um treinamento espiritual, né? Não é que os seres vão começar a nos dar o nosso iPod, iPhone, né? Dar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, não, nada a ver. Né? Na verdade, é na base, na dependência dos seres, que nós vamos gerar qualidades, tais como qualidades espirituais profundas, assim, tais como compaixão, amor, regozijo, equanimidade, generosidade, paciência, sabedoria. Então todas essas qualidades profundas e espirituais, elas não são possíveis de ser atingidas ou cultivadas, realizadas, se não houver seres ao nosso redor, se nós não interagirmos com seres. Então, por exemplo, como é que nós vamos ser generosos? Né? Diz que a essência da generosidade é soltar. Ou seja, ao reconhecer a natureza das coisas, reconhecer como elas são, nós não nos agarramos a elas com unhas e dentes. Então nós deixamos elas ser, estar, enquanto elas estão com a gente. Maravilha. Quando o movimento da vida faz com que elas vão ao encontro de beneficiar outros seres, naturalmente elas vão, porque a gente está com as mãos abertas, né? A gente não está agarrado em nada. A gente está completamente aberto. Isso é generosidade. Profundo, né? Não é assim simplesmente dar. Mas a gente dá assim, né? Segurando assim. Aí depois a gente dá, diz, não devia ter dado. Aconteceu isso comigo uma vez. Que horror, assim. Então foi uma relíquia. Então, dentro de umas práticas tântricas que a gente faz dentro do budismo tibetano, né? Uma delas é um instrumento da prática, a gente chama de kanlen. Kanlen é um fêmur, um osso de fêmur,
que em determinadas partes da prática a gente assopra ele e sai um som. Assim. E um fêmur. Só que o fêmur humano. Quando as pessoas morrem, para que as pessoas, o corpo físico delas se transforme em um instrumento que leve a liberação para os outros seres, os tibetanos inventaram uma forma de tornar isso um elemento da prática espiritual. E aí a gente faz uma conexão com aquela pessoa. Aí tem o fêmur, tem o crânio da pessoa. Eles são cremados, eles são prontos. Isso. E aí tem também, a gente chama de kapala. Kapala é essa parte do crânio de cima, cortada, ela vira uma tigela. Né? Então eles limpam aquilo, vira uma tigela o crânio. E ali eles colocam substâncias líquidas, sagradas, que são abençoadas, empoderadas em cerimônias e se transformam em néctar espiritual. Quando a gente toma, aquilo está trazendo bênçãos do mestre que empoderou aquilo. Eles vão usar o crânio de pessoa e fêmur de pessoas. Enfim, eu entrei nessa ondinha dos tibetanos, assim, e aí eu comecei a achar que aquilo realmente era precioso. Assim. Só que aí não era só um fêmur qualquer. As escrituras diziam assim, o melhor fêmur o melhor fêmur é aquele que é adquirido de uma pessoa que morreu muito jovem. Então de 13 a 16 anos, porque a pessoa não fez tudo aquilo que a gente faz depois dos 13 anos. É mais puro o fêmur dela. Então, não está maculado. Outros tipos de bênçãos. Aí um fêmur desse tipo. Aí, se esse fêmur ele tiver uma certa medida, né, tiver certos sinais nele, às vezes o fêmur traz alguns desenhos diferentes, assim, e ele tiver um som que tem que ser um som bom, assim, né, quando a gente sopra aquilo sai direitinho, esse é o melhor fêmur. Aí um dia, uma pessoa queria me dar um fêmur de presente. Né? Presentão, assim. Engraçado, né? Se for falar isso num outro contexto, é completamente louco. Né? Aí a pessoa queria me dar um fêmur. E aí nós fomos procurar um fêmur. Aí um dia, passeando na rua, nós encontramos uma senhora tibetana que veio do Tibete com um monte de coisas para vender, sagradas, assim, cheio de coisas sagradas. Em meio a essas coisas sagradas tinha um fêmur. Aí eu e o meu amigo, que queria me dar de presente, começamos a avaliar o fêmur. Pegamos o fêmur.